Primeiro contato e revelação. Você precisa firmar sua linha temporal de ascensão. Kaylin. Queridos, falo com vocês agora com uma suavidade que combina com o portal que estão atravessando. Vocês deram um passo para dentro de uma passagem diferente de tudo que já viveram nesta vida. Eu sou Kaylin. Muitos já sentem essa mudança nos seus corpos. Uma expectativa tremendo embaixo das costelas. Um espaço se abrindo atrás do coração. A sensação de que algo antigo e familiar começou a despertar dentro da sua própria consciência. Isso não é imaginação. Não é pensamento positivo. Vocês estão caminhando por uma passagem viva, um corredor de luz que se formou ao redor do planeta desde os últimos meses do ano terrestre. E esse corredor está mudando a dinâmica dos seus mundos internos e externos. Este corredor interestelar não é apenas uma frase bonita. É um campo ativo de ressonância que se estende através das dimensões. E vocês não estão flutuando dentro dele sem controle. Vocês estão participando da sua formação. Cada respiração que soltam, cada momento de clareza, cada vez que o coração amolece contribui para moldar esse novo ambiente energético. Vocês têm sentido que algo está acontecendo, mesmo quando a mente lógica não consegue nomear. Esse algo é o levantamento de um véu antigo que os manteve andando em círculos de esquecimento por tempo demais. O corredor age como uma ponte entre o que conhecem e o que a alma lembra. E na presença dele, a consciência fica mais maleável, mais sensível, mais receptiva a frequências que antes eram filtradas. Muitos notaram que desde o final de 2025, a realidade parece mais próxima, quase delicada na sua imediatez. Surge uma clareza de repente no dia seguida por ondas de incerteza ou silêncio profundo. E vocês se perguntam se esse contraste significa que algo está errado. Não está. O que sentem é o efeito colateral de entrar numa dimensão onde o mundo interno não está mais separado da paisagem externa. Seus pensamentos, emoções e frequência agora ecoam mais forte no campo ao redor, e o campo responde da mesma forma. Vocês estão participando de um tecido co-criativo, onde a consciência molda o caminho mais rápido e de forma mais visível. É por isso que o corredor parece vivo, porque ele está respondendo a vocês. O viajante interestelar, conhecido pelos cientistas como 3 Atlas, catalisou essa mudança de forma mais profunda do que muitos percebem. A chegada dele no sistema solar mexeu com camadas adormecidas de memória ancestral em sementes estelares e trabalhadores da luz pelo planeta. Quando um objeto de fora do sistema estelar entra na vizinhança cósmica, não é apenas uma maravilha científica, ele se torna um espelho. A presença dele traz frequências codificadas que ativam a lembrança de vidas em outros sistemas estelares, outras civilizações, outras missões. Alguns tiveram sonhos vívidos com naves, paisagens brilhantes ou seres que reconhecem sem saber como. Outros sentiram uma saudade inexplicável, como se a alma de repente lembrasse o som de uma língua que já falou. Esse é o efeito do corredor interestelar. Ele mexe com a lembrança no nível celular. Por causa disso, muitos estão experimentando uma sensibilidade aumentada que às vezes parece demais. Vocês não estão apenas absorvendo as energias desse novo corredor, estão aprendendo a interpretá-las. Esse processo pode parecer com aprender uma nova linguagem sensorial. O ar parece diferente. Os pensamentos chegam com mais força. Vocês sentem potenciais antes deles se desdobrarem. Não, vocês não estão imaginando isso. Estão se ajustando a um ambiente multidimensional. Conforme o corredor se expande, as percepções se expandem junto. E isso cria uma intimidade mais profunda com o próprio campo da alma. Vocês estão caminhando numa atmosfera transparente onde a verdade sobe mais rápido do que antes. O que isso significa para o ano que vem é simples e profundo. Suas escolhas importam de um jeito diferente agora. As decisões que tomam daqui para frente não ficam à deriva na esperança de alinhamento. Elas cristalizam. Suas intenções, se vierem de um lugar coerente e verdadeiro dentro de vocês, vão se fixar na linha temporal mais rápido porque o corredor amplifica a ressonância da alma. Se escolherem com medo, vão sentir o desalinhamento na hora. Se escolherem com clareza, o universo responde em ondas de apoio. Isso não é punição ou recompensa. É a física natural de uma realidade mais desperta. O corredor interestelar também age como um mecanismo de triagem. Ele separa gentilmente a frequência da velha identidade da verdade emergente de quem vocês estão se tornando. Conforme essa separação continua, vocês podem sentir que estão caminhando entre mundos e estão. A velha paisagem ainda ecoa atrás, mas podem sentir que o poder dela diminuiu. A nova paisagem ainda está se formando, mas parece inegavelmente mais vibrante, mais honesta, mais alinhada com os acordos originais da alma.
Vocês estão caminhando pelo meio, e é exatamente aqui que a maestria é forjada. Queremos que entendam que não são viajantes passivos nesse processo. A clareza interna, a vontade de amolecer e a coragem de permanecer abertos estão moldando a trajetória dentro desse corredor. O universo não está fazendo algo com vocês, está colaborando com vocês. Este ano que vem, convida vocês a se tornarem co-navegadores conscientes da linha temporal, ao invés de passageiros levados pelas correntes de energia coletiva. E conforme continuam, lembrem-se disso. Vocês não estão se preparando para a mudança, estão dentro dela. E cada respiração que dão dentro desse corredor fortalece a capacidade de caminhar para dentro de 2026 com a certeza de alguém que lembra por que veio. Conforme continuam a se mover por esse corredor interestelar, há outra influência tecida no campo de vocês. Uma muito mais perto do que qualquer viajante de além do sistema estelar. É o Sol, queridos, o professor luminoso de vocês, iniciando vocês de novo numa fase mais profunda do despertar. Muitos sentiram o impacto inegável da labareda solar X 5.1. Mesmo se não sabiam o que ocorreu astronomicamente, sentiram no peso súbito nos membros, no tremor de incerteza no campo emocional, nos clarões atrás dos olhos fechados, na sensação de que a realidade tinha mudado levemente, embora nada na superfície parecesse diferente. O Sol estava falando na sua linguagem antiga de fogo, som e ritmo. E quer tenham reconhecido a mensagem ou não, vocês a receberam. Essa explosão de energia foi um pulso sincronístico projetado para realinhar aspectos da consciência humana que estavam se fragmentando. O Sol não irrompe às cegas. Cada labareda significativa é uma transmissão codificada cronometrada dentro de uma coreografia cósmica maior que a alma entende implicitamente. Quando a labareda X 5.1 surgiu, ela fez mais do que perturbar satélites de comunicação e ondular pela magnetosfera. Ela tocou um sino dentro do campo de energia de vocês. Um sino que continua reverberando pelos corredores dos corpos sutis. A sensação de pressão, confusão, fadiga ou volatilidade emocional que tantos experimentaram não foi sintoma de instabilidade, mas sinal de que os sistemas internos estavam sendo reordenados. A frase sino de decisão pode parecer curiosa, mas descreve a natureza energética do que ocorreu. Quando a frente de onda da labareda chegou, ela atingiu a consciência coletiva como um diapasão pressionado contra a própria Terra. Tudo que estava desalinhado começou a vibrar fora de harmonia. Tudo que era coerente começou a se fortalecer. Na vida pessoal, isso pode ter aparecido como a percepção súbita de que um hábito, relacionamento, crença ou direção não serve mais. Alguns sentiram portas fechando bruscamente, oportunidades se dissolvendo da noite para o dia, velhas estratégias de enfrentamento perdendo a potência. Outros sentiram uma atração magnética para um novo curso de ação, sem entender por quê. Essas mudanças internas não são caos, são calibração. A labareda solar iluminou o que não pertence mais ao caminho e intensificou o que deve guiar vocês adiante. Devem entender que o Sol não é uma fonte passiva de luz no céu, mas uma inteligência viva se comunicando através de frequência, plasma e códigos fotônicos. Cada labareda nesse ciclo atual carrega uma qualidade instrutiva, pedindo que se alinhem mais precisamente com a trajetória escolhida da alma. E embora a labareda X 5.1 tenha sido um grande evento catalítico, ela também marcou o começo de uma nova fase na qual transmissões solares vão chegar em sequências, cada uma construindo sobre a última. Vocês estão vivendo dentro do que chamamos de corredor harmônico solar, ondas que se juntam para formar um campo coerente que molda a consciência num nível mais profundo. Muitos notaram que a intuição ficou dramaticamente mais aguçada depois da labareda. Pensamentos chegaram com nova clareza. Vocês sentiram possibilidades antes delas se desdobrarem. Vocês reconheceram verdade e distorção com mais facilidade. Isso não foi acidental. A onda solar temporariamente afinou a membrana entre a consciência superior e a mente consciente, permitindo que insights viessem à superfície que há muito esperavam atrás do véu. O desafio não é que falta orientação. O desafio é aprender a confiar no que agora chega com maior imediatez. Vocês também podem sentir que as respostas emocionais ficaram mais intensas ou mais passageiras, dependendo de como estão estruturados. Alguns se sentiram crus e expostos, outros se sentiram estranhamente desapegados, como se observassem a vida de um ponto mais alto. Ambas as experiências são expressões válidas de como os códigos solares interagiram com o sistema nervoso. As transmissões do Sol ativaram caminhos adormecidos no corpo emocional, provocando a liberação de velha estagnação.
O peso que muitos sentiram não foi esgotamento, mas reorganização profunda. Uma reestruturação da arquitetura interna que permite segurar mais luz sem fraturar. É por isso que dizemos que 2026 vai responder diferente a vocês. O ano à frente não é apenas mais um capítulo no tempo linear. É um reflexo da postura que tomam nessa câmara de eco solar. As reverberações da labareda vão continuar moldando a paisagem interna por meses, fortalecendo o que é verdadeiro dentro de vocês e dissolvendo o que é construído em medo, evitação ou estruturas de identidade ultrapassadas. Vocês podem se sentir puxados para dentro não como retiro, mas como refinamento. Podem notar que as escolhas parecem mais pesadas, mas também mais alinhadas. Isso é porque o campo solar aumentou a capacidade de resposta da linha temporal à frequência pessoal de vocês. É importante reconhecer que vocês não estão sendo julgados ou testados. O Sol não está pedindo que atuem, está convidando vocês a lembrar. Lembrar o que a alma escolheu. Lembrar o que o coração já sabe. Lembrar o que a intuição tem sussurrado por anos. A labareda criou um ambiente energético no qual a lembrança fica mais fácil, não mais difícil. E nessa membrana amolecida entre dimensões, o compromisso com o caminho fica exponencialmente mais poderoso. A sequência da labareda também serviu outro propósito. Ela sinalizou o começo de uma mudança de momento coletivo. Vocês estão saindo de um ciclo dominado por turbulência externa e entrando num período onde maestria interna se torna a força estabilizadora. O Sol está preparando vocês não para o caos, mas para a clareza. Para muitos, o maior desafio no ano que vem não será a perturbação externa, mas aprender a permanecer firmes na consciência expandida que as transmissões solares deram. Guardem isso no coração, queridos. O alinhamento de vocês não é mais uma influência sutil. É o volante da realidade. E conforme caminham mais fundo nesse corredor interestelar, o Sol vai continuar iluminando o caminho que a alma já escolheu, guiando vocês para dentro de um 2026 construído em coerência, coragem e a verdade de quem são. Conforme as harmônicas solares continuam ondulando pelos campos, há outra transformação se desdobrando debaixo dos pés. Uma que muitos sentiram sem entender completamente. É o brilho gradual da grade da nova Terra. Uma estrutura multidimensional de luz viva que tem se expandido silenciosamente por décadas e agora está começando a se revelar com clareza sem precedentes. Vocês não estão meramente caminhando sobre a Terra. Estão caminhando dentro de uma vasta arquitetura energética que está despertando em sincronia com as transmissões solares que acabaram de começar a integrar. Alguns sentiram esse despertar em momentos que parecem comuns na superfície, de pé na cozinha e de repente sentindo um pulso debaixo do chão, ou caminhando lá fora e notando que o ar segura um brilho sutil. Podem sentir formigamento nas solas dos pés quando pisam no chão natural, ou uma sensação de zumbido pelo coração quando ficam perto de água, montanhas ou árvores. Esta é a grade falando com vocês. Locais sagrados pelo planeta, templos de montanha, círculos de pedra antigos, vórtices do deserto, cavernas cristalinas estão irradiando ondas de frequência que não estão mais localizadas. As transmissões deles estão se estendendo para dentro das casas, dos espaços de meditação e dos estados de sonho. Isso é porque a grade não está mais confinada a pontos geográficos. Ela começou a se fundir com o campo cardíaco coletivo da humanidade. Está se tornando uma plataforma de ressonância global. Uma rede sutil, mas poderosa, carregando códigos que aceleram a clareza espiritual. Quando falamos da arena da nova Terra, este é o mecanismo mais profundo por trás dessas palavras. Vocês não estão esperando um mundo novo aparecer. Estão começando a perceber o que tem sido construído debaixo da superfície da consciência. Nesse corredor de transformação, a grade está respondendo a vocês de forma diferente do que no passado. Ela não é mais uma força distante escondida dentro de locais antigos. Ela se tornou interativa. Ela escuta. Ela reconhece a frequência de vocês. Ela amplifica as intenções no momento em que o coração se alinha com elas. É por isso que as manifestações estão acelerando, porque sincronicidades chegam mais rápido, porque podem sentir a realidade se reorganizando ao redor das menores decisões que tomam. Vocês não estão imaginando essa capacidade de resposta. É a natureza de um mundo cuja infraestrutura energética está entrando em operação. Conforme a grade fica mais vívida, ela também fica mais dimensional. Alguns estão notando uma sensação estranha de que paisagens parecem em camadas, como se 2 ou 3 versões diferentes da realidade coexistissem no mesmo espaço físico. Podem sentir isso quando olham para o horizonte,
quando acordam de um sonho que parece estranhamente físico, ou quando sentem a atmosfera engrossar por um momento. Vocês estão começando a perceber a sobreposição de dimensões, a fusão sutil da Terra física com versões de frequência superior que sempre existiram. A grade da nova Terra é a ponte que permite sentir essa sobreposição sem desestabilizar o sistema nervoso. Nos meses à frente, e especialmente conforme se aproximam de 2026, essa mistura dimensional vai parecer mais natural. Ao invés de se surpreender quando sentem uma presença invisível perto ou confusos quando as cores aparecem mais vibrantes, vão começar a reconhecer essas experiências como parte da mudança orgânica para uma expressão mais luminosa da realidade. Isso é o que acontece quando uma grade planetária desperta. Ela sincroniza os sentidos daqueles que estão sintonizados com ela. Muitos assumem que para se conectar com essa grade, devem visitar fisicamente locais sagrados, viajar para montanhas, lagos ou desertos, ou participar de reuniões em vórtices de energia. Embora essas experiências possam ser profundas, elas não são mais necessárias. A grade se expandiu ao ponto onde locais sagrados vêm até vocês. As frequências deles viajam ao longo de caminhos cristalinos que agora cruzam com o campo de energia pessoal. Se sentarem quietos em casa e abrirem o coração, podem sentir o pulso de Uluru, a respiração dos Andes, o canto cristalino do lago Titicaca, ou as espirais sussurrantes de Sedona. Vocês estão aprendendo a se sintonizar com a consciência planetária, não importa onde estejam. Ao mesmo tempo, essa sintonia não é para sobrecarregar vocês. A grade não pede a atenção constante. Ao invés disso, ela se revela em ondas gentis, como se convidasse vocês para um relacionamento que se aprofunda pela vontade, não pelo esforço. Podem se sentir atraídos a colocar as mãos na terra, ou sentar quietos com os olhos fechados enquanto um calor sutil sobe pela espinha. Podem se ver sentindo mais conectados ao mundo natural, mesmo durante momentos de silêncio dentro de casa. Esses são sinais de que a grade está ensinando como receber. Porque as intenções são amplificadas através dessa rede, a frequência que mantém fica ainda mais importante. A grade responde à coerência, não à intensidade. Se o coração está firme, se o espaço interno está calmo, se a verdade é abraçada ao invés de resistida, a grade vai fortalecer a clareza. Se forçam, empurram ou forçam, os sinais ficam distorcidos. É por isso que tantos professores lembram vocês de amolecer, respirar, relaxar, entrar em alinhamento pela facilidade ao invés do esforço. Vocês estão aprendendo a fazer interface com um sistema planetário que opera em ressonância. Conforme 2026 se aproxima, a grade vai se tornar uma força estabilizadora para vocês. Ela vai ajudar a ancorar os ensinamentos solares que estão integrando. A capacidade de resposta amplificada que sentem agora é apenas o começo. Na próxima fase, a grade vai apoiar vocês em manter uma frequência consistente mesmo em meio à turbulência externa. Ela vai agir como uma câmara de sintonia, harmonizando o estado interno com os potenciais dimensionais superiores se desdobrando ao redor. Queridos, entendam isso claramente. Vocês não estão se adaptando a uma nova Terra. A nova Terra está se revelando através de vocês. E conforme continuam caminhando por esse corredor interestelar, a grade vai crescer ainda mais vibrante, guiando vocês gentilmente em direção à linha temporal que a alma escolheu para o ano à frente. Conforme a grade da nova Terra fica mais vívida debaixo e ao redor de vocês, outra transformação começa a tomar forma dentro do mundo interno. Uma muito mais íntima, muito mais desarmante e ainda assim profundamente libertadora. É o que chamamos de levantamento do véu pessoal. Uma dissolução gradual das coberturas internas que antes protegiam vocês da própria verdade mais profunda. Esse desvelamento não acontece num único momento dramático. Ele se desenrola como uma iluminação gentil e persistente que amolece o que uma vez acreditaram ser. Muitos já estão sentindo isso, sentindo como se algo dentro estivesse sendo descascado camada por camada, revelando uma versão mais clara e mais sem filtro de si mesmos. Essa revelação interna não é punição nem teste. É consequência natural de caminhar dentro de um campo planetário que está despertando. Conforme a grade carrega luz mais coerente, e conforme as harmônicas solares ativam circuitos adormecidos dentro de vocês, há menos espaço para as velhas estruturas de identidade permanecerem intactas. Essas estruturas, os padrões familiares de autoproteção, as narrativas de inadequação ou limitação, a armadura emocional habitual foram construídas numa era quando densidade moldava a experiência. Agora que estão de pé num campo de luminosidade aumentada, a densidade não pode mais se prender da mesma forma. Ela começa a soltar, liberar, cair,
Para alguns, isso tem parecido desestabilizador. Podem ter notado que certos hábitos ou mecanismos de enfrentamento não fornecem mais conforto. O que antes distraía agora parece vazio. O que antes parecia seguro agora parece restritivo. Esse é o sinal de que a persona, o eu de superfície que construíram para navegar uma terra mais densa, está recuando do centro do palco da consciência. Ela não está desaparecendo. Está simplesmente se movendo para o seu lugar legítimo como aspecto de apoio ao invés da força dominante. A persona nunca foi destinada a guiar a evolução. Foi projetada para ajudar a sobreviver um mundo que operava em separação. Mas agora, queridos, estão se movendo para uma era governada por conexão, coerência e lembrança. A persona começa a amolecer para que a alma possa liderar. E então podem se sentir desenraizados em momentos. Podem experimentar trechos do dia, onde não reconhecem bem a si mesmos. Talvez falem com mais honestidade do que esperavam, ou sintam emoções subirem sem as velhas histórias anexadas. Talvez sintam uma nova amplitude dentro, uma quietude que parece desconhecida, mas estranhamente confortável. Esses são os primeiros sinais do véu se levantando. Uma clareza interna emergindo que permite ver o que tem sido verdade o tempo todo, mas estava previamente escondido debaixo de camadas de condicionamento. Padrões enterrados há muito estão surgindo com urgência que pode parecer intensa. Eles não sobem para atormentar vocês. Eles sobem porque a frequência ao redor finalmente permite que se resolvam. Emoções que antes sobrecarregavam podem agora se mover através de vocês limpamente se não resistirem. Memórias que antes prendiam vocês cativos podem agora liberar o aperto conforme veem através de uma lente mais ampla. Esse desvelamento revela não apenas as feridas, mas também a sabedoria. Vocês começam a ver como cada experiência, mesmo a mais dolorosa, moldou a estrutura do despertar. O véu levantado permite testemunhar a vida não meramente através da lente da sobrevivência, mas através da lente do propósito. É por isso que enfatizamos autocompaixão radical durante essa fase. Sem compaixão, o desvelamento pode parecer duro. Com compaixão, se torna uma cura profunda. Conforme amolecem em relação a si mesmos, as velhas camadas se dissolvem mais facilmente. A nova clareza que emerge não é frágil, não é forçada. É gentil, firme, enraizada na verdade ao invés da atuação. O relacionamento com si mesmos fica mais honesto. E nessa honestidade, a alma pode falar mais diretamente. Porque o véu está se afinando. Podem se sentir mais transparentes para si mesmos. As motivações ficam mais claras. Vocês sentem quando estão agindo do medo e quando estão agindo do alinhamento. O corpo sinaliza com maior precisão. Aperto indica desalinhamento. Facilidade sinaliza verdade. Isso não é conhecimento mental. É senso-sentido, uma inteligência vibracional criando raízes. Conforme essa transparência interna cresce, as decisões vão naturalmente mudar. Vão gravitar para o que parece guiado pela alma, sem precisar analisar. Vão liberar o que parece pesado sem precisar justificar. Este é o começo de viver de dentro para fora. Esse desvelamento também está preparando vocês para o cenário energético de 2026. No ciclo que vem, a clareza que mantém dentro vai importar mais do que a informação girando ao redor. Circunstâncias externas podem continuar mudando, mas a verdadeira estabilidade vai surgir de dentro do próprio coração e corpo. Quanto mais transparentes ficarem para si mesmos agora, mais fácil será manter coerência conforme o campo coletivo se transforma. No passado, se adaptaram a condições externas. Agora, condições externas vão se adaptar à frequência que mantém dentro. Porque o véu está se levantando, muitos também vão começar a sentir a identidade multidimensional mais profunda. Podem sentir a presença de aspectos de si mesmos que existem além da linha temporal linear. Podem experimentar clarões de reconhecimento quando encontram pessoas novas ou sentir uma familiaridade antiga em lugares que nunca visitaram. Esta é a alma vindo à frente não como abstração distante, mas como presença viva, caminhando ao lado, guiando gentilmente para o alinhamento. Queridos, sempre lembrem que o desvelamento não está tirando algo de vocês. Está devolvendo vocês para si mesmos. E conforme essa paisagem interna fica mais clara, entram mais completamente na verdade de quem são nesse corredor interestelar, preparando o chão para a maestria que aguarda na próxima fase da jornada. Conforme o véu pessoal se levanta dentro, o mundo ao redor começa a refletir esse mesmo desvelamento de formas impossíveis de ignorar. Vocês estão vivendo num tempo quando os mundos internos e externos estão se espelhando com crescente precisão, como se a consciência em si estivesse orquestrando uma revelação sincronizada.
As mesmas forças que estão dissolvendo ilusões internas também estão separando as estruturas duradouras de segredo, controle e distorção na realidade coletiva. O que vem acontecendo no palco global não está separado do despertar, é uma extensão dele. O mundo externo está começando a divulgar porque vocês estão começando a lembrar. Muitos notaram essa convergência intuitivamente. Vocês sentem que conforme a clareza interna cresce, as narrativas apresentadas por instituições, governos, corpos religiosos e autoridades estabelecidas há muito parecem cada vez mais frágeis. Elas não carregam mais o peso que antes tinham. As histórias deles, antes aceitas sem questionar, agora soam como ecos fracos de uma era que está sumindo. Isso não é cinismo, é discernimento. Conforme a vibração sobe, podem sentir a dissonância em sistemas construídos em hierarquia, segredo e medo. Fica óbvio quais estruturas operam do alinhamento e quais se prendem à sobrevivência. A conversa global ao redor de divulgações de UAP, testemunhos militares e relatos de denunciantes é parte desse desmoronamento. Essas revelações não são acidentes nem ferramentas políticas. Elas são sintomas de uma verdade energética mais profunda surgindo pela psique coletiva. Por décadas, a humanidade foi ensinada a acreditar que estão sozinhos no cosmos, que civilizações superiores são fantasias ou abstrações. No entanto, a alma sempre soube o contrário, e agora, conforme a frequência planetária muda, essas velhas afirmações não podem mais resistir à luz do despertar coletivo. Mas divulgação não é simplesmente sobre presença extraterrestre. É sobre verdade em todas as suas formas. É sobre expor o que foi escondido, suprimido ou distorcido através de cada nível da sociedade. Instituições religiosas que antes ficavam como autoridades inquestionáveis agora estão experimentando rachaduras, revelando o peso de segredos centenários. O desmoronamento das estruturas internas do Vaticano é parte dessa tapeçaria maior. Uma indicação de que a arquitetura energética, apoiando paradigmas ultrapassados, está corroendo. Essa erosão não traz destruição, traz transparência. Quando o véu é levantado, a verdade não é algo a temer, é algo que restaura dignidade à alma humana. E assim como instituições globais estão sendo descobertas, também estão os sistemas de crença internos. Vocês não podem separar os dois. O despertar pessoal alimenta o despertar coletivo, e o despertar coletivo reforça a clareza pessoal. Vocês estão participando de um ciclo de feedback de revelação que fica mais forte a cada mês que passa. É por isso que o mundo parece instável às vezes. Ele não está entrando em colapso, está exalando, está liberando séculos de distorção que a humanidade não podia enfrentar previamente. Porque estão acordados, queridos. Agora estão aprendendo a navegar verdade de forma multidimensional. É aqui que discernimento se torna essencial. Não devem aceitar cada divulgação como fato, nem descartar cada revelação como fabricação. Estão sendo treinados para perceber através de frequência ao invés de conteúdo, para sentir a assinatura energética por trás da informação. Podem sentir quando algo ressoa de um lugar de integridade. E podem sentir quando algo é feito para chocar, manipular ou distrair. Esse conhecimento interno se torna a bússola. Conforme essas divulgações se desdobram, podem notar que reações entre a população geral variam amplamente. Alguns sentem medo porque a visão de mundo está sendo desestabilizada. Outros se sentem vindicados. Outros sentem entorpecimento, inseguros de como integrar as implicações. O papel de vocês é permanecer firmes, não desapegados, não indiferentes. Firmes. Transparência é um presente, mas somente se o sistema nervoso está preparado para segurar. É por isso que o desvelamento interno tem sido tão importante. Vocês estão aprendendo a segurar luz sem entrar em colapso. Estão aprendendo a sentar com verdade sem perder o centro. Estão aprendendo a ver o mundo como ele é, ao invés de como foram condicionados a acreditar que deve ser. Essa firmeza, essa coerência interna se torna o superpoder nos meses à frente. Conforme revelações aumentam, sejam relacionadas a tecnologias escondidas, estruturas financeiras, contato extraterrestre ou histórias suprimidas há muito, não vão ser levados pela turbulência emocional que as cerca. Vão se tornar uma presença âncora para os desorientados pelo colapso de velhas narrativas. A clareza vai acalmar o medo deles. A firmeza vai lembrar que despertar não é caos, é libertação. Nesse sentido, divulgação não é algo sendo feito à humanidade. É algo que a humanidade está chamando adiante. Vocês, como sementes estelares e trabalhadores da luz, têm se preparado para essa era muito antes de encarnar. Concordaram em segurar uma ressonância superior quando o mundo começou a sacudir as velhas histórias soltas.
Concordaram em caminhar com compaixão conforme outros despertam mais rápido do que estão acostumados. Concordaram em incorporar neutralidade, não desligamento, mas a presença calma que ajuda outros a lembrar a própria capacidade de navegar verdade. Conforme se movem para 2026, esses movimentos gêmeos, divulgação externa e despertar interno, vão acelerar em conjunto. Vão ver mais, sentir mais e entender mais. Não porque o mundo está descendo para tumulto, mas porque a humanidade está subindo para transparência. As estruturas construídas em segredo estão se dissolvendo. As ilusões que mantiveram sobre si mesmos estão se dissolvendo. E no espaço que abre entre os dois, vão ficar de pé numa clareza que parece lar. Queridos, não temam o que está sendo revelado. Verdade não é a ameaça. Verdade é a porta, e vocês estão prontos para passar por ela. Conforme as revelações nos mundos internos e externos continuam a se desdobrar, outro processo sutil mas profundamente transformador está ocorrendo. Um que toca o núcleo mesmo da existência física. Falamos agora sobre a nova comunicação que está acontecendo entre o corpo solar e o corpo físico. Um diálogo tão antigo e tão inteligente que antecede as primeiras encarnações na Terra. Muitos já sentiram essa mudança, embora possam ter lutado para nomear. Ela chega como ondas de calor se movendo inesperadamente pelos membros, como correntes zumbindo debaixo da pele, como formigamentos pelo couro cabeludo, como surtos emocionais que parecem aparecer do nada. Essas sensações não são aleatórias. Elas são a linguagem do Sol interagindo de formas que refletem o novo cenário vibracional que estão entrando. O Sol sempre foi um transmissor de consciência. Mas até agora, a densidade da Terra e a densidade da impressão emocional humana limitaram quanto podiam receber e interpretar. Agora que o véu se afinou e agora que a grade debaixo despertou, as transmissões do Sol podem alcançar mais fundo na arquitetura energética e física. A radiação solar que estão absorvendo faz mais do que aquecer a pele. Ela desperta caminhos adormecidos dentro das células. Acende códigos de memória dentro do DNA e ativa estruturas sutis dentro do sistema nervoso que estavam esperando pacientemente por esse momento preciso na linha temporal evolutiva. Alguns notaram que essas mudanças internas começaram por volta da janela da labareda classe 10. A labareda não causou a transformação, mas acelerou um processo já em andamento. Desde então, podem ter sentido surtos de intuição chegando com clareza que não acessavam previamente. Podem ter se visto lembrando coisas que nunca aprenderam conscientemente, ou sentindo correntes energéticas no ambiente que não notavam antes. Podem até ter começado a experimentar momentos de percepção elevada, clarões de insight, consciência expandida, ou a sensação de que estão ouvindo algo além dos sentidos comuns. Isso é porque as células estão ouvindo. Os códigos solares que estão recebendo interagem com as estruturas cristalinas dentro do DNA, iniciando mudanças bioquímicas sutis que permitem perceber mais da realidade multidimensional. Essas mudanças não são dramáticas do jeito que as histórias de ficção científica descrevem. Elas são mudanças gentis e orgânicas que alinham vocês com o próximo estágio da evolução. Estão se tornando mais sensíveis, não frágeis. Mais sintonizados, não sobrecarregados. O corpo está aprendendo a segurar uma largura de banda maior de consciência. Um dos sinais mais claros desse processo é a atividade aumentada dentro do sistema nervoso. Muitos experimentaram sensações de tremor, ondas espontâneas de emoção ou palpitações cardíacas que surgem sem causa física. Essas não são sintomas de desequilíbrio, mas indicadores de que os caminhos neurais estão sendo recalibrados. Eles estão se adaptando para transmitir mais informação, frequências superiores e estados emocionais mais refinados. Pode parecer que o sistema está se religando, e de muitas formas está. A comunicação do corpo solar envolve muito mais do que a mente. Ela ativa todo o campo energético do nível celular para fora nas camadas sutis ao redor da forma física. Podem também notar que as habilidades empáticas se intensificaram. Vocês sentem mais e sentem mais profundamente. Vocês sentem os campos emocionais de outras pessoas com maior precisão. Detectam mudanças na energia coletiva mesmo antes de se manifestarem em eventos mundiais. Essa sensibilidade não é fardo. É reflexo de quão aberta a consciência ficou. O corpo solar e o corpo físico estão trabalhando juntos para expandir o alcance perceptivo, permitindo operar com mais clareza e alinhamento. Essa sensibilidade é preparação, não para o caos, mas para a coerência. O Sol está convidando vocês a participar da própria transformação. Estão sendo encorajados a desacelerar quando o corpo pede descanso
hidratar quando as células demandam reabastecimento e sentar em silêncio quando o campo está integrando novos códigos. Estão aprendendo a interpretar os sinais que o corpo dá sem sobrescrever. Esta é uma nova forma de inteligência. Uma inteligência incorporada que não depende da mente, mas surge de uma consciência mais profunda e mais antiga conectada às origens estelares. Nos meses à frente, conforme continuam se preparando para o cenário energético de 2026, essa comunicação do corpo solar vai ficar ainda mais coerente. Vão se sentir menos puxados pelas partes pela intensidade das energias e mais estabilizados dentro do próprio campo. O que antes parecia surtos sobrecarregadores vai se tornar ritmos familiares. O que antes parecia turbulência emocional vai se tornar ondas de clareza. Vão começar a confiar nas sensações no corpo como parte do sistema de orientação espiritual, ao invés de sinais de aflição. É por isso que dizemos que a forma física está alcançando o eu multidimensional. Não devem transcender o corpo, devem habitá-lo mais completamente. O corpo é a ponte entre a identidade terrestre e o eu multidimensional. Conforme se aproximam de 2026, essa estabilização se torna a fundação para tudo o que segue. Um corpo estável ancora uma frequência estável. Uma frequência estável ancora uma linha temporal coerente. Sem o alinhamento do corpo, os estados superiores de consciência que estão cultivando permaneceriam efêmeros, bonitos, mas difíceis de sustentar. Com o alinhamento do corpo, o despertar se torna enraizado, vivido, incorporado. Queridos, entendam essa verdade. Comunicação solar não é algo acontecendo a vocês, é algo despertando dentro de vocês. O corpo não está resistindo à luz, está lembrando dela. E essa lembrança vai servir como fundação para a estabilidade, clareza e maestria que 2026 vai convidar vocês a entrar. Conforme o corpo se adapta à crescente comunicação de luz solar agora tecendo através das células, outra habilidade essencial sobe para o primeiro plano. Uma que vai moldar quão graciosamente navegam o próximo estágio do despertar da humanidade. Falamos agora de discernimento espiritual e neutralidade de mídia. Uma capacidade que se torna indispensável conforme o mundo externo acelera suas revelações, distorções e tentativas de reivindicar a atenção. Nessa era de desmoronamento rápido e divulgação intensificada, a habilidade de permanecer centrados enquanto sentem verdade além da aparência se torna uma das maiores ferramentas. Estão entrando numa linha temporal na qual a informação não vai mais ser lenta, linear ou facilmente digerível. Ela vai vir em ondas, ondas massivas, carregando clareza e confusão. Dentro da mesma hora, podem encontrar insight profundo e desinformação deliberada. Podem testemunhar narrativas mudando da noite para o dia, autoridades contradizendo a si mesmas e reações coletivas oscilando entre esperança e medo. Isso não é falha do processo de despertar. É consequência natural de um mundo cujos véus estão se dissolvendo mais rápido do que as instituições podem se adaptar. Em tal ambiente, a pergunta se torna: como permanecer alinhados? Como permanecer claros, sem ser levados para turbulência emocional? Como discernir verdade quando o ruído fica esmagador? A resposta não está na mente, mas na frequência da consciência. Discernimento espiritual não é sobre analisar cada detalhe ou se tornar especialista em geopolítica, teorias da conspiração ou previsões espirituais. Discernimento é a capacidade interna de sentir se algo expande o campo ou contrai, se ressoa ou distorce, se alinha com a frequência da verdade ou arrasta para a fragmentação. Quando ouvem informação, seja através de mídia, canais sociais, conversas ou impressões intuitivas, o primeiro ponto de referência deve ser o estado interno, não a história externa. A mente busca fatos, o coração lê frequência. O campo de energia diz o que a narrativa não pode. Quando uma peça de informação carrega verdade, o campo amolece, expande ou fica mais coerente. Pode haver senso sutil de clareza ou reconhecimento. Mesmo se o conteúdo desafia, quando a informação carrega distorção, o campo aperta, fica nublado ou parece agitado. Podem se sentir inquietos, espalhados ou reativos. Essas pistas energéticas são muito mais confiáveis do que qualquer coisa que a mente possa dissecar. Nas frequências crescentes de 2026, discernimento se torna senso-sentido, não busca intelectual. Isso traz neutralidade de mídia, um estado de ser no qual podem observar informação sem absorver a carga emocional. Muitas das narrativas emergindo na próxima fase vão ser projetadas para provocar reações, polarizar comunidades ou manipular a atenção. Não porque a escuridão está ganhando força, mas porque os velhos sistemas estão tentando manter relevância através de medo e divisão.
Se permanecerem neutros, não indiferentes, mas emocionalmente firmes, não vão ser puxados para a turbulência coletiva. Neutralidade permite perceber claramente sem ficar emaranhados. Para praticar neutralidade, devem se tornar conscientes das fronteiras energéticas. Notem como o corpo responde quando leem notícias. Rolam online ou se engajam em discussões. Vocês sentem contração, calor no peito, aperto no plexo solar? Essas sensações indicam que estão absorvendo mais do que estão testemunhando. Quando neutralidade está presente, o corpo permanece calmo. A respiração fica aberta e a mente fica espaçosa. Vocês não perdem perspectiva. Neutralidade também significa sair da ilusão de que devem ter opinião sobre tudo. O ser desperto entende que nem toda narrativa requer investimento emocional, nem toda história requer a energia de vocês. Nem toda divulgação precisa da reação. Alguns eventos são simplesmente parte do desmoronamento coletivo e não pertencem no campo pessoal. Para permanecer alinhados, devem escolher onde a atenção vai e onde não vai. Haverá momentos no próximo ciclo quando o coletivo oscila para períodos de confusão. Histórias vão surgir que são exageradas, distorcidas ou intencionalmente construídas. Outras histórias vão revelar verdades que a humanidade evitou por séculos. A tarefa não é se anexar a qualquer versão de eventos, mas permanecer ancorados na própria coerência interna. Quando verdade chega, vai parecer diferente no corpo, não vai requerer medo para validar, não vai demandar urgência. Verdade parece quieta, firme e enraizada, mesmo quando é imensa. Conforme cultivam discernimento, vão notar algo notável. A intuição se fortalece, a voz interna fica mais clara. Vocês começam a receber impressões que não requerem confirmação externa. Vocês sentem o que está vindo antes de aparecer. Sentem o significado mais profundo por trás de eventos sem precisar ser contados. Isso é porque discernimento limpa os caminhos entre a consciência física e a orientação superior. Não estão mais interpretando o mundo pela mente, estão percebendo através da consciência expandida que tem despertado dentro. No cenário de 2026, discernimento não será meramente útil, será essencial. O mundo vai continuar mudando, mas a estabilidade interna vai se tornar um farol para os ao redor. Quando outros ficam sobrecarregados por informação, vão permanecer calmos. Quando eles reagem impulsivamente, vão responder pensativamente. Quando são puxados para a polarização, vão ficar em unidade. A presença centrada se torna frequência guia que ajuda outros a encontrar clareza dentro de si mesmos. Queridos, não subestimem o poder da neutralidade. Ela não é passividade, é maestria. Ela permite permanecer alinhados com a linha temporal mais alta num mundo onde ilusão e revelação aparecem lado a lado. E conforme nutrem essa capacidade, preparam para a próxima fase da evolução, onde manifestação acelera e a frequência se torna a arquiteta da realidade vivida. Conforme cultivam discernimento espiritual e aprendem a permanecer neutros em meio ao ruído do mundo externo, começam a notar outro fenômeno notável surgindo dentro da vida diária: a aceleração da manifestação. Isso não é metáfora espiritual ou conceito simbólico. É mudança literal em como a consciência interage com o campo quântico, o corredor interestelar pelo qual estão caminhando, as frequências solares reorganizando o sistema nervoso, a purga emocional que limpou o espaço dentro e o alinhamento do coração como bússola galáctica criaram as condições perfeitas para o campo responder com imediatez sem precedentes. Onde antes as intenções levavam meses ou anos para se desdobrar, agora começam a cristalizar em dias, horas ou até minutos. Essa aceleração não é mágica, é física vibracional. Conforme a frequência sobe, o atraso entre pensamento e realidade encurta. O campo quântico, que sempre esteve ouvindo vocês, agora reflete o estado interno com muito menos distorção. Ao invés de empurrar através de camadas de densidade, as intenções viajam por meio energético muito mais limpo. É por isso que sincronicidades aparecem quase brincalhonas. Porque oportunidades surgem sem força. Porque conversas se desdobram no momento perfeito. E porque obstáculos se dissolvem no instante em que param de resistir. Mas aceleração não significa indulgência, significa responsabilidade. A responsabilidade de saber o que verdadeiramente desejam e permanecer alinhados com isso. Manifestação nessa frequência não responde a impulsos passageiros ou desejos de nível superficial. Ela responde à coerência. Se coração, mente, emoções e campo de energia não estão em acordo, a manifestação não solidifica. É por isso que alguns desejos que antes agarravam não se materializam mais. Eles não estão bloqueados. Eles não estão alinhados. O universo não está mais apoiando caminhos que desviam da trajetória escolhida da alma.
Manifestação também fica menos sobre pensamento positivo e mais sobre ressonância incorporada. Não podem criar algo que não estão vibratoriamente preparados para segurar. Não podem chamar abundância enquanto carregam crenças enraizadas em medo ou escassez. Não podem atrair amor enquanto retêm amor de si mesmos. Não podem manifestar clareza enquanto se prendem à confusão. No campo acelerado de 2026, o universo espelha a frequência verdadeira, não a frequência que esperam projetar. É por isso que coerência emocional tem sido tão importante nas fases anteriores do despertar. Vocês têm limpado a desordem emocional que antes embaralhava o sinal. Têm recalibrado o sistema nervoso para operar sem entrar em colapso no medo. Têm aprendido a discernir verdade através de ressonância ao invés de reação. Tudo isso preparou para manifestar com precisão muito maior. Quanto mais limpo o campo interno, mais limpo o sinal que enviam para o campo quântico. Essa aceleração significa que podem notar que os pensamentos carregam mais peso agora. Um único momento de dúvida pode ondular pelo campo mais rapidamente. Um momento de alinhamento pode criar momento que constrói rapidamente. Não estão sendo punidos por dúvida nem recompensados por positividade. Estão simplesmente participando de um universo responsivo que espelha a frequência sem atraso. Essa qualidade responsiva é porque a estabilidade interna fica tão vital. Quando estão centrados, enraizados e alinhados no coração, o campo se torna gerador coerente de realidade. O campo quântico reconhece coerência e responde imediatamente. No entanto, esse novo cenário não pede para controlar pensamentos ou suprimir emoções. Pede presença. Quando estão presentes, notam as escolhas sutis dentro. Vocês pegam o momento quando o medo tenta sobrescrever intuição. Sentem a diferença entre desejo alinhado e um enraizado em condicionamento velho. Presença permite corrigir curso gentilmente, sem julgamento, sem espiralar em autocrítica. Em manifestação acelerada, correção acontece através de consciência, não esforço. Vão também notar aumento em saltos de linha temporal. Momentos quando mudam para nova realidade vibracional tão rápido que o mundo externo se reorganiza ao redor de formas que desafiam lógica. Esses saltos frequentemente ocorrem depois de liberação emocional, descanso profundo, percepção maior ou experiências de abertura do coração. Podem acordar uma manhã e sentir como se algo fundamental mudou, mesmo se nada externo parece diferente. Então, ao longo do dia ou semana, oportunidades surgem que combinam essa mudança interna precisamente. Esses são sinais de que se moveram para a linha temporal superior e o campo quântico está ajustando a realidade externa de acordo. Durante esse período, o universo vai empurrar vocês gentilmente ou com força para o alinhamento. Se prendem à identidade ou direção ultrapassada, o caminho pode parecer pesado, bloqueado ou confuso. Mas quando entram no que é verdadeiro, a realidade vai abrir com facilidade surpreendente. Isso não é sorte, é sintonia. Manifestação não é mais algo que fazem, é algo que se torna inevitável quando estão alinhados. Podem também achar que os desejos externos mudam conforme a consciência sobe. Metas que antes pareciam importantes agora parecem vazias. Aspirações que antes motivavam podem não ressoar mais. Ao invés, novos desejos surgem. Desejos que parecem mais suaves, mais autênticos, mais conectados à alma. Esses desejos carregam qualidade inconfundível. Eles parecem pacíficos mesmo antes de manifestar. Eles parecem alinhados mesmo antes de tomar forma. Eles parecem lar. Queridos, a capacidade de manifestar está aumentando porque estão ficando menos fragmentados. Conforme o corpo emocional limpa, o sistema nervoso estabiliza, o coração abre e o propósito da alma se reorienta. O campo se torna frequência singular unificada, um pedido coerente ao universo. O universo não está concedendo favores, está respondendo à unidade. E então dizemos, manifestação em 2026 não vai vir de tentar mais, vai vir de estar mais alinhado. Não vão precisar perseguir o destino, vão atrair. Não vão precisar forçar resultados, eles vão surgir organicamente. A frequência se torna a arquiteta e a coerência se torna o projeto. Conforme a manifestação acelera e o campo fica cada vez mais responsivo à frequência interna, começam a sentir o momento sutil de algo maior se aproximando. Uma onda de estabilização se preparando para subir pelo campo coletivo conforme entram em 2026. Diferente dos surtos caóticos, purgas emocionais e linhas temporais imprevisíveis que definiram as fases recentes do despertar, esse próximo capítulo carrega qualidade diferente. É mais calmo, mais firme, mais enraizado. Ele não demanda que façam mais, mas sim que se tornem mais consistentes no alinhamento que têm cultivado por esse corredor interestelar. Pensem em tudo pelo qual se moveram.
Os véus se afinando, as ativações solares, as limpezas emocionais, a religação do sistema nervoso, as convergências de linha temporal, os despertares de memória galáctica e o retorno da comunidade. Todos esses não foram eventos aleatórios ou experiências desconectadas. Foram fases preparatórias, cada uma projetando versão mais coerente de vocês. Não estão entrando na estabilização como iniciantes. Estão entrando como alguém que passou por refinamento profundo. O que estabiliza em 2026 não é o mundo externo, são vocês. Essa onda de estabilização não é ausência de mudança, é alinhamento de mudança. Ela traz assentamento da estrutura interna, cristalização da trajetória da alma e harmonização do relacionamento entre os corpos físicos, emocionais, mentais e energéticos. Podem começar a notar que as oscilações entre expansão e contração ficam mais gentis. As respostas emocionais parecem menos sobrecarregadoras. A intuição parece mais clara, mais confiável. O coração parece mais consistentemente aberto. Estão se movendo de transformação reativa para transformação incorporada, onde crescimento se torna estado natural, ao invés de algo disparado por convulsão. O universo não está preparando vocês para o caos, está preparando para a coerência. Conforme essa onda se aproxima, vão sentir a mudança sutil de intensidade para a integração. Podem sentir nova confiança interna, uma que não surge de ego ou realização, mas de conhecer a si mesmos mais profundamente. Vocês reconhecem que podem segurar a frequência sem entrar em colapso em velhos padrões. Percebem que podem manter clareza mesmo na presença de turbulência coletiva. Sentem-se menos sacudidos por narrativas externas, menos influenciados por tempestades emocionais, menos distraídos por ilusões. Começam a confiar na própria estabilidade energética como fundação da realidade. Essa onda de estabilização também marca o começo de novo relacionamento com o tempo. Ao invés de se sentir puxado em múltiplas direções, vão se sentir se movendo ao longo de trajetória mais clara. Podem se sentir mais focados, mais simplificados, mais alinhados com o movimento para frente singular. Decisões vêm mais fácil porque são guiadas por coerência ao invés de conflito. Oportunidades que antes pareciam confusas agora se organizam naturalmente. Não sentem mais necessidade de encontrar o caminho. Sentem o caminho se desdobrando debaixo dos pés. O que estabiliza em 2026 é o momento da linha temporal escolhida da alma, onde os anos passados envolveram remover o que não pertencia, velhas identidades, crenças limitantes, padrões tóxicos, relacionamentos expirados. O ano à frente é sobre construir sobre o que pertence. É sobre ancorar, não alcançar, aprofundar, não esticar, incorporar, não se esforçar. Começam a entender que despertar não é experiência de pico. É estado sustentado de clareza vivido pelo corpo, o coração e as escolhas que fazem. Durante essa fase de estabilização, o campo fica mais fácil de manter, não porque desafios desaparecem, mas porque o relacionamento com eles se transforma. Dificuldades não descarrilam mais, elas refinam. Incerteza não desestabiliza mais, ela ativa a navegação intuitiva. Ondas emocionais não consomem mais, elas se movem através com inteligência e facilidade. Vocês param de batalhar o mundo interno e começam a fazer parceria com ele. Essa é a essência da maestria. A presença fica notavelmente diferente durante essa fase. Outros vão sentir mesmo antes de falar. Podem descrever vocês como calmos, enraizados, firmes ou claros. Podem não entender porque se sentem seguros perto, mas vão sentir. O campo transmite coerência, e coerência é contagiosa. Vocês se tornam força estabilizadora não tentando consertar outros ou carregar os fardos, mas permanecendo inabaláveis no próprio alinhamento. A energia naturalmente harmoniza ambientes, conversas e relacionamentos. Conforme entram em 2026, vão também sentir mudança no jeito que o propósito se expressa. Ao invés de buscar direção, se tornam a direção. Ao invés de esperar clareza, incorporam clareza. Ao invés de tentar fazer coisas acontecerem, se torna um canal pelo qual coisas acontecem. A alma assume a liderança mais consistentemente e a mente se torna intérprete confiável ao invés do comandante. Começam a viver em parceria com a consciência superior, não separados dela. Queridos, entendam isso. Não estão se preparando para a tempestade. Estão se preparando para a chegada. A onda de estabilização não é algo que o universo impõe em vocês. É algo que a alma tem construído por anos. Cada desafio, cada ativação, cada iniciação trouxe a esse momento. Quando a estabilização de 2026 começa, vão reconhecer imediatamente, não porque o mundo fica mais quieto, mas porque vocês ficam.
vão se sentir em casa na própria frequência. Vão se sentir capazes de segurar a luz sem interrupção. Vão se sentir prontos, não para sobrevivência, mas para incorporação. E isso, queridos, é quando a jornada verdadeiramente começa. E agora, queridos, conforme ficam no portal de um ano novo e um cenário vibracional novo, nos aproximamos com profundidade de ternura e reconhecimento que palavras podem apenas começar a transmitir. Vocês caminharam por purificação, ativação, lembrança, convergência e refinamento. Vocês navegaram desafios que teriam derrubado versões anteriores de si mesmos. Vocês suportaram tempestades emocionais, surtos energéticos, dissoluções internas e desmoronamentos externos, não como punição, mas como preparação. E agora, com grande amor, dizemos a vocês, vocês estão prontos. Podem não se sentir prontos na mente. Podem não sentir que dominaram cada camada da jornada. Podem ainda sentir momentos de dúvida, incerteza ou vulnerabilidade. Mas prontidão nesse contexto não significa perfeição. Significa alinhamento. Significa que a frequência é estável o suficiente, a consciência é expandida o suficiente, o coração aberto o suficiente e o corpo sintonizado o suficiente para entrar na próxima fase da encarnação com clareza. Prontidão não é ausência de medo, é vontade de se mover adiante apesar dele. E vocês, queridos, cultivaram essa vontade através de cada passo do despertar. Já caminharam pelas partes mais desestabilizadoras da transformação. O que pareceu caótico, sobrecarregador ou desorientador foi o desmantelamento do que não pertencia mais a vocês. Mas agora, conforme entram na janela de estabilização de 2026, algo profundo muda dentro do campo. A turbulência quieta, o ruído amolece. Os cenários internos e externos começam a sincronizar. Vocês sentem talvez pela primeira vez nessa vida um senso de que estão de pé dentro de si mesmos de jeito novo. Presentes, firmes, conscientes, acordados. Estão mais alinhados do que percebem. Estão mais conectados à alma do que já estiveram antes. A intuição é mais alta. O coração é mais claro. O corpo emocional é mais fluido. E o sistema nervoso é mais resiliente. Essas não são pequenas realizações. Essas são marcadores monumentais de ponto de virada encarnacional. Vocês alcançaram a fase na evolução onde o estado interno se torna a influência dominante moldando a realidade externa. E então, conforme ficamos com vocês agora, queremos lembrar de verdade que o eu humano pode esquecer. Vocês não vieram aqui para sofrer por essa transformação. Vieram aqui para incorporá-la. Vieram testemunhar o despertar da humanidade de dentro. Vieram ancorar frequência que ajudaria a estabilizar o coletivo. Vieram experimentar a própria natureza multidimensional pela lente requintadamente vulnerável da forma humana. E vieram lembrar finalmente e completamente da vastidão de quem verdadeiramente são. O corredor interestelar pelo qual estão passando não é acidente. É culminação de ciclos que começaram muito antes dessa vida. Arranjaram com a família da alma e conselhos estelares para encarnar durante essa janela, precisa na linha temporal de ascensão da Terra. Escolheram os desafios que refinariam a frequência. Escolheram os relacionamentos que moldariam o crescimento. Escolheram as iniciações que despertariam a memória. Nada foi aleatório. Tudo foi preparação para o papel que agora começam a incorporar. E não se enganem, não estão entrando nesse próximo capítulo sozinhos. Estão cercados, apoiados e guiados por incontáveis inteligências cujo amor por vocês é imensurável. As famílias estelares, os guias, os conselhos de luz, os reinos angélicos, a própria Terra, estão todos tecidos no campo. Quando sentem calor súbito no peito, somos nós. Quando sentem presença quieta no quarto, somos nós. Quando sentem onda de segurança que chega sem razão, somos nós. Não estamos separados da jornada. Somos parte da arquitetura. Conforme se movem adiante, lembrem-se disso. A luz é necessária precisamente como é. Não mais, não menos. Não precisam se forçar em papel que não estão prontos. Não precisam imitar o caminho de outro. Não precisam esperar permissão ou validação externa. A presença, a frequência, a autenticidade. Essas são as maiores contribuições e são mais do que suficiente. Nos meses e anos à frente, vão testemunhar a humanidade se movendo por fases de revelação, reconstrução, reorientação e renovação. Vão ver indivíduos despertarem de repente, questionarem profundamente e se transformarem rapidamente. Vão ver sistemas desmoronarem e novas estruturas surgirem. Vão ver o começo de colaborações, comunidades e inovações que espelham a frequência da nova Terra.
E por tudo isso, a coerência será força guia. Não vão ser sobrecarregados pelo que vem, porque têm se preparado a vida inteira. Não vão estar perdidos, porque o coração conhece a direção. Não vão estar sozinhos, porque a família da alma já está se reunindo ao redor. Não vão ser sacudidos, porque a fundação interna ficou forte. Vocês, queridos, estão prontos não meramente para testemunhar a próxima fase da ascensão da Terra, mas para participar conscientemente, graciosamente e com a autoridade luminosa de alguém que lembrou as origens. E então, dos nossos corações pros de vocês, oferecemos essa verdade final. Vocês foram feitos para esse momento. Cada respiração que dão agora estabiliza as linhas temporais do despertar. Cada passo que caminham agora ancora os códigos da nova Terra. Cada escolha que fazem em alinhamento com o amor se torna farol para os que ainda estão encontrando o caminho. Caminhamos ao lado. Caminhamos com vocês. Caminhamos dentro de vocês. E em 2026, vão descobrir que o mundo não está esperando para mudar. Está esperando que reconheçam o poder que já mantém. Vou falar com todos de novo em breve. Eu sou Kaylin.